Olá, gente, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai desenhar com café, igual os personagens aqui do Sasuke e do Naruto. Vamos lá pro tema de hoje? Então, ele não é só o rosto desse personagem, a gente tem então os ombros também, aparece um pouco do peito dele. Tá, a imagem que eu escolhi, gente, foi essa aqui, do Sasuke criança. Então, o que eu usei para essa atividade? Então, eu usei uma folha de cartolina. Eu usei lápis, borracha, apontador, café. Então, eu passei o café, gente, com pouca água. Fiz um café mais forte, mais pó e menos água. E usei pincéis de diferentes formatos. E usei meu bico de pena com a ponta de palito, de dente. Então, são esses os materiais que eu usei. Então, eu vou olhar a imagem que eu mostrei ali para vocês. E assim que eu vou fazer o desenho. Tá, esse café que eu passei, gente, eu pus 2 medidas de café para 1/4 de xícara. E aí eu fiz o café, eu coei o café num coador de pano. Só que eu já tinha passado o café, então eu coloquei mais café, mais pó de café, e na hora de coar o café, eu torci com a mão o café, então tentei extrair o máximo possível da tinta do café. Só que eu notei que o café ficou muito líquido, muito aguado. Daí eu peguei esse café e pus de novo no fogo e ele reduziu. Então ele foi evaporando e ele ficou mais concentrado. Então foi assim que eu fiz o café. Eu esperei ele secar, então ele não tá quente. E acho que é isso, né? Então vamos lá pro desenho. Então vamos fazer a estrutura desse meu desenho. Vou fazer só o rosto do Sasuke, então é um círculo. Vou dividir ela no meio. Vou fazer a estrutura do rosto.
Então, gente, fiz aqui a estrutura do meu desenho, a lápis, e agora eu vou começar a parte de fazer a arte final com o café. Então, vou ajeitar mais alguns detalhes que eu tenho aqui a lápis, e aí eu começo toda a parte da arte final com o café. Tô só sombreando ali o olho dele, escurecendo. Enfim, tá uma estrutura mais ou menos parecida com o personagem. E vai começar a parte da arte final com o café. Então, para essa arte final com o café, sempre é bom dar uma mexida nele, ó. Eu usei a ponta seca. Ó, então, tô conseguindo usar a ponta seca com o café. Aquela ponta seca de metal que eu comprei no Ateliê Arte, que fica em São José dos Pinhais. Né? Paguei R$10 nessa ponta seca.
Então, beleza. Então a gente vê que ele funciona também com a ponta seca, mas eu vou usar o pincel. Então, minha arte final aqui vai ser com o pincel. Eu vou usar o pincel 000. Vou fazer todo o tracejado, toda a parte bem escura do desenho. Vou fazer com o café. Como eu tô fazendo no papel, na cartolina, com o café, é uma coisa mais aguada, vocês vão ver que ele vai se espalhar, ele vai se alastrar, né? Talvez seja uma palavra melhor assim. Que quando eu coloco, ele não vai ficar exatamente no lugar que eu coloquei, ele acaba se espalhando, porque ele é um líquido. Então, ó, com a ponta seca de palito de dente também. Então, sei que eu posso usar o pincel, o bico de pena, não é ponta seca, desculpa, eu falei bico de pena com a ponta de palito de dente. Tá, então funciona dessas formas, né? Tanto com o pincel, tanto com o bico de pena e tanto com o bico de pena adaptado ali do palito de dente, funciona o desenho. Então, é legal fazer, treinar. Eu acabei aumentando ali o cabelo dele, não sei se eu fiz corretamente, né? Ficou. Acho que acabou desvirtuando ali no formato do personagem, mas dá pra arrumar. Vocês vão ver que esse cabelo ele vai aumentar. Ó, agora eu tô usando um pincel maior pra preencher todo esse cabelo dele. Ó, e aquilo que eu falei, ele é um líquido, ó, ele vai se espalhando, se alastrando pelo desenho.
a gente vai chegando na finalização desse desenho. Então, o que eu fui fazendo ali, ó, que eu percebi depois, dá pra você fazer outras camadas. Então, passa uma vez o café, espera secar, aí você pode reforçar essa camada, deixar um tom mais escuro, né? Desculpa, bocejei, gente. Você pode escurecer mais alguns detalhes, algumas partes, porque às vezes pede que você pause um pouco esse tipo de desenho, ó. Tá? Então, usando um pincel maior para preencher uma área maior ali da blusa dele, que é toda preta, toda escura. Ó, é importante sempre espalhando esse café que você vai colocando no desenho. Se você deixa, ele fica concentrado. Tá? Então experimentem, é uma experiência que eu tô propondo aqui para vocês. Ó, o bico de pena com palito de dente para fazer ali a sombra. Tá? Posso escurecer mais esse desenho. Posso colocar mais, trabalhar ele um pouco mais, tá bom? Então aqui meu desenho seco e os resultados que eu obtive, né, gente? Então qualquer dúvida pode me escrever, pode me mandar mensagem e é isso, gente. Até, tchau!